Vai, tem coragem. Assim, ligar com Deus. Só que para isso você precisa primeiro saber que Deus existe, certo? Sim. Você tem algum interesse em se ligar com os habitantes de Betelgeuse, de Barão 3? Se você acredita que eles são Deus. A sua natureza tem uma necessidade espiritual, alguma coisa não preenchida que você vai buscar em coisas que não estão dentro da sua linha de visão temporal? A primeira questão que se apresenta é qual sempre? Quem sou eu? Antes disso, quem sou eu é a perspectiva moderna. Você parte do eu para depois perguntar se existe o mundo. Existe É a perspectiva matrix. Mas, como criança, você, por exemplo, nunca se perguntou isso. Né? A criança simplesmente dá algumas coisas por pressupostas. Quais? Essa existe. Que o mundo existe, primeira coisa. Segundo, que ela existe. Isso é um pressuposto, mas ela é secundária com relação ao mundo. Primeiro existe uma mãe, depois existe o papai, depois existe a casa, depois existe o irmão, depois existe o jardim, depois existe, né? Progressivamente, mas existe um mundo fora de mim. É a primeira constatação. A segunda constatação tem que ser, digamos, separada. A primeira, geneticamente, ela é progressiva, é a constatação de que eu existo e conheço esse mundo. Isso é pré-religioso. Onde é que começa a entrar a religião? Não parece necessário você explicar um pouco das coisas? Exatamente. Né? As questões vão se apresentar. Por que o mundo? Aí depois, dentro disso, por que eu? E agora sim, né? A sua experiência é que as suas ações são casuais, ou involuntárias, simplesmente acontecem, mecânicas, automáticas. Qual que é a sua experiência com relação às suas ações? Elas são racionais e planejadas. Que elas são intencionais. Então, você fabrica, você produz, você realiza. Você tem a constatação da intencionalidade. Uma das primeiras coisas que a criança faz é Fora das coisas. Isso é intencional, inclusive para estação de produção. Desenhos, esculturazinhas, ela imediatamente começa a produzir. Né? Tem a experiência de que, agindo sobre o mundo, ela produz, ela cria. Ou seja, essas perguntas vão, no fundo, ter uma resposta na linha de quem fez. Quem fez, quem me fez a mim. Isso é uma
assim, de primeira abordagem ainda informe, ainda não plenamente clara e, sobretudo, ainda não reflexiva. Tá? Mas é a primeira indicação. Então, a pergunta é, de fato, se vocês pegam as religiões mais primitivas, né? Por exemplo, as instintos indígenas da Terra do Fogo, os índios da Califórnia, que eram, dentro dos índios americanos, os tecnicamente e tecnologicamente mais fracos, por isso foram empurrados para o canto mais extremo, né, da América do Norte. De várias coisas de migração, essa parece que é uma mais primitiva. Por exemplo, os que se chamam negrinhos, né, os quais sobram algumas tribos da Malásia, Ilhas Andaman, os aborígenes australianos. Todos esses têm religiões, em geral, muito simples, do tipo o pai, o Criador, e o ser humano será julgado de acordo com as suas ações. Então, são praticamente essas duas as constatações mínimas básicas. Que há um Deus, que esse Deus tem uma estrutura de pai, de criador, de fazedor do mundo, de fazedor do ser humano, e que o ser humano tem uma dívida, uma retribuição a realizar com relação a ele. Sim? Então, o primeiro conjunto de perguntas, no fundo, vai ser: que é o mundo? Quem sou eu? E quem é esse tal de Deus que fez o mundo? A cosmovisão básica. Depois, outros pontos com que o ser humano tromba, vamos dizer assim, na realidade, quais são? A morte, exatamente. O que mais? A dor e o sofrimento. Por que a morte? Por que a dor? Por que a limitação? Eu não posso fazer o que eu queria, porque eu sou preso em uma infinidade de conexões, uma infinidade de pontos de vista. Que mais? O amor também, que é o amor, né? E, portanto, qual é a energia motora, o que me leva a um e ao outro, né? O que é a energia motora, o que me leva a fazer? Por que eu faço coisas? Por que eu procuro pessoas? Por que eu não me limito a ficar sentado embaixo de um mamoeiro de boca aberta esperando que uma mão caia na minha boca? Que, aliás, é um mito tá? Como chama isso em português? Da Alemanha está fundado em português de Cucânia. O mito de Cucânia, a terra maravilhosa em que se não precisa fazer nada. Aliás, tem um quadro do Bruegel que é esse mito representado, então, os camponeses lá tomados, né? E a comida se auto-apresenta para eles. Vai chegando um frango correndo já assado e com uma faca enfiada aqui, só para o cara, né? Então, o que me atrai com relação às coisas? Porque as coisas resistem a uma... que esses dentro eles têm um ciclo anual geral, eles têm um ciclo de Marte, um ciclo de Vênus, um ciclo de Saturno, um ciclo de Júpiter, um ciclo da Lua, que não corresponde exatamente com o outro.
mas ao mesmo tempo também. Então, esse conjunto de ciclos dentro de ciclos dá uma ideia do quê? Mais do que hierarquia, de ordem dos alunos. Então, intencionalidade, a ordem, e por sua vez responde à intencionalidade. Você, o que diferencia uma criança montando um cubo de lâminas da própria lâmina? Ela informa, ela ordena aquela lâmina. Ao passo que o resto da lâmina fica informe, não ordenado. Ok. E aí há todas as coisas que já vimos. Aí você tem a ordem e a dor. Aí você tem as Então, esses são os fatos básicos com que todo ser humano se enfrenta e que precisa explicar. Só como comentário, quando existem restos da teoria que, por sua vez, foi popularizada pelo Sagan, Cosmos, mas que teve predecessores, especialmente na Alemanha do século XIX, de que as religiões primitivas nasceriam dos fenômenos naturais que o pessoal não conseguiria explicar, a tempestade, o medo, etc. Esses sim são fatos que você encontra em qualquer pessoa. Qualquer pessoa se pergunta mais ou menos claramente, mais ou menos explicitamente sobre isso. E, de fato, todas as religiões procuram responder a isso. As alegorizações, tempestade, sol, divindades para diversas coisas, são mais ou menos claramente percebidas como isso que alegorizações, metáforas para Deus. Ok? Mas essa teoria tem uma vantagem. Diante dessas questões, como a gente pensa? Procurem sempre fazer, se for, por exemplo, na situação de um índio qualquer ou do homem de Neandertal. Houve um aborígene australiano, houve um agricultor egípcio, um sumério. E aí? Diante disso, como você vai tentar formular respostas? Primeiro dizendo que há algo superior a nós. Então, você está usando um verbo que é difícil. Algo que é totalmente abstrato, genérico, né? Superior, também genérico, a nós. Essa é uma formulação típica de um ser humano do século XX que tem mais ou menos 2.500 anos de viver e trabalho filosófico por trás. Não foi o que fiz. Já melhorou um pouco. O que mais? Como você pensa? Tá? Mas considerando o jeito que eles viviam, você tem medo, né? Pela falta de controle dessa possibilidade.
Claro que em certas circunstâncias tem medo, mas quem você conhece que vive num estado de medo permanente? Não sei se ele na Europa. Se você for religioso, você vai enfrentar mesmo. Semana passada, mas um dia atrás eu fui em determinado lugar e tinha comida, a comida caiu no estado. Aí dois dias atrás, uma coisa, 3 dias atrás, ou seja, então por que eu tenho água? Eu tenho água também alimentar, eu tenho pouca água. Então você vai raciocinar em termos. Raciocinar não, você vai funcionar em termos concretos. Concreto significa. Exatamente. E você pode apanhar pelos sentidos. Como se chama a faculdade com a qual a gente opera com entidades sensíveis dentro de nós? Imaginação, exatamente. Ou seja, você funciona com imagens, na verdade. Tente pensar em alguma coisa sem ser de maneira imagética. Você pensar. Isso não. Timidez. Não, mas eu não penso muito. É? Não? Até que nada a gente já vai ter. Peraí, eu falei timidez. O que passa na cabeça de vocês? Vocês têm uma imaginação, Eu lembro concretamente de Capocri, que estava com livros de indicação de caminho para ele. Mas era o próprio, né? Você sentia a timidez dele. Depois foi o cara que deu o caminho certo. Os caras que. Né? Tudo é errado. Mas esse aí foi. Agora, no caso da timidez, invariavelmente, se pensa em timidez, se pensa em pessoas tímidas, ou situações em que você percebeu a timidez. Tá? Mas é só isso que você pensa? Se você só funcionasse assim, você poderia ter religião? Não. Quem é que funciona assim, por exemplo? Cachorros, gatos, mamíferos superiores, chimpanzés, etc. E não há o menor sinal de que construam altares, enterrem os mortos, tenham respeito pelo sagrado, etc. eu diria que assim, que é um conteúdo da intuição. Senão nenhuma dessas imagens que tem na sua cabeça, quando você pensa aqui, você não perderia com timidez. Tem que ter alguma coisa, um pressuposto, na intuição. Boa. Intuição vamos usar um pouco diferente. Tá? Razão. Intuição é a operação do ato da razão que, a partir de uma série de imagens, capta aquilo que elas são, vê dentro das imagens. No nosso caso, mesmo que a gente pense de maneira imagética, com a imaginação, sempre há um princípio de operação por trás que é racional. Certo? Intuição, por exemplo, eu sei que eu já praticava no a timidez, você conecta com o que, por exemplo?
Medo, exatamente. Embora numa situação concreta o sentimento possa ser bastante diferente. Né? O que mais? Com o que mais você conecta? Essencialmente. Introversão, está voltado para dentro e auto-observar-se. Perfeito. O que mais? Vergonha, exatamente. Então, vocês reparam, né, que vocês conectaram um monte de imagens concretas com uma série de conceitos. Né, vai sair um pouco mais forte. Potência, razão, imaginação. Conteúdo da razão, conceito. Conceitos se conectam com e organizam imagens. Vocês conectaram conceito de timidez, conceito de vergonha, conceito de medo, conceito de raiva. Cada um deles tem o seu grupo de imagens próprias. Mas se você operasse só no nível das imagens, você teria o quê? Uma infinidade de experiências sem conexão. Ou conexão conectadas apenas por aparências externas. Postura física, cor, cheiros. Só procuração. Mas não teria compreensão. Isso. Ao passo que quando você navega, navegar pelas imagens, você navega na internet, por exterioridade. Agora, quando você tem os conceitos organizando, o que você tem? Uma navegação pela identidade. Vocês fizeram uma identidade entre timidez, vergonha, medo. Por que essa identidade? Só por semelhanças externas? Porque no fundo, você identifica a identidade em uma série de sentimentos parecidos numa mesma realidade comum. Que há de comum entre timidez, vergonha, medo. Mas uma abstração da espécie. Então, o conceito é uma abstração de uma espécie, sim. Né? Agora, que há de comum entre timidez, vergonha e medo? Sim, um pouco mais. Quando é que você tem medo de algo? Verdade. Quando esse algo pode de ameaça. Quando esse algo pode te afetar de alguma forma, representa uma ameaça. E na timidez tem uma ameaça? Tem. Ameaça. A imagem que os outros vão ter de você. Né? Na vergonha, você tem uma ameaça? Qual? A imagem Que você vai ter de você. Né? Então, em todos eles há de comum o quê? A fragilidade perante uma ameaça. Percebem como o princípio da identidade funciona num plano e a
funcionam em outro plano. No nosso caso, no nosso tipo de conhecimento, eles sempre estão conectados. Nenhum ser humano ou animal funciona só por imagem. Nós funcionamos por imagens conectadas com conceitos. Organizadas por conceitos. Ordenadas por conceitos. Dá para entender aqui? Até aqui? Agora, nesse plano, se tem isso, nesse plano, qual é o princípio organizador? Acabamos de falar. Não, a razão é a potência, a capacidade de realizar operações. Qual é o princípio organizador? A ideia, aqui vem a ideia. Se você quiser formular esse princípio oficialmente, formalmente, você vai dizer, você pode formar esse princípio de desdobrar em 3 bases, que são uma coisa é uma coisa, A é A, B é B, parede é parede, cadeira é cadeira, queijo é queijo, pão é pão. O princípio da não contradição, uma coisa não pode ser ela mesma e outra ao mesmo tempo com o mesmo aspecto. O Pedro não é o Elídio, o Elídio não é o Pedro. O Jonas não é o Gasparzinho e vice-versa. E assim por diante. O princípio da identidade propriamente dita, da não contradição, e o princípio do terceiro excluído. Não pode haver, não há meio termo entre ser e não ser. Ou é ou não é. Não há meio ser. Então, esses 3 princípios são, no fundo, os organizadores da razão. A razão, para poder funcionar, tem que seguir. A imaginação, que princípio será? A possibilidade, mas a possibilidade como tal é negativa. A possibilidade não representa concreta. A possibilidade é um grande vazio. Como tal, ele não faz você progredir. Como é que você imagina? Mas também não necessariamente, isso é a versão do livro que eu falei do Vitor, do conceito. Mas antes de você compor, se precisa classificar. Antes de você classificar, precisa. Não. Mas daí nesse sentido depois. Você precisa associar. O princípio da associação. E o princípio da associação se faz com base no quê? Por exemplo, isso aqui. Isso lembra o quê? Aula, que mais? Escola, por aí. Vai. Espuma, que mais? Borracha, mais, vermelho, vai.
certo? Pequei, gosto, né? O que mais? Não, falei que Pequei. O que mais? Tapete vermelho, visita, o que mais? Importância, o que mais? Tá, o que nós estávamos fazendo? Associando um objeto em função do quê? Não daquilo que ele é, não em função da sua identidade, mas em função do quê? Por que isso lembra tapete vermelho? Por que lembra espuma? Por que lembra sentar? Por que lembra... Então, porque eu pego uma característica comum e desprezo as demais. Isso se chama analogia. Falar por semelhança. Então, em vez de princípio da associação, podemos falar de semelhança ou princípio da analogia. Ele não me diz nada sobre aquilo que o mundo realmente é. Mas ele me diz muito sobre a minha relação sobre o mundo. Sim ou não? É aqui? Tá. O pensamento chamado primitivo ou selvagem, que é uma palavra extremamente difícil, em geral, o pensamento de uma criança e o pensamento de muita gente na nossa sociedade tem pouco treinamento de reflexão, é um pensamento de tipo analógico, então, um pensamento analógico sem razão nenhuma. Informalmente racional. Ou seja, ele não para checar se ele é racional ou não, se uma determinada afirmação faz sentido ou não. Não é que ele não seja racional, mas a predominante é por analogia. Sim. Qual é o campo por excelência disso? Grande campo da analogia. A arte. Toda poesia, por exemplo, é pensamento analógico. Uma folga, você vai navegando por imagens, associações desse tipo. Há uma ideia definida. Essa ideia não necessariamente é formulada logo de cara. Sim, isso. O poema não tem a finalidade, o artista tem a finalidade de dar uma teoria, nem de te explicar alguma coisa. Ela tem a finalidade de causar uma impressão. O poeta não tem que se preocupar em se você entendeu ou não entendeu a obra. Aliás, você pode entender 50 mil coisas a partir dessa obra, mas não tem essa finalidade propriamente de te levar a entender nada. Isso, na poética, Aristóteles é o que o Aristóteles chama de poiesis, que numa boa é a mesma palavra grega para criação, gênesis.
geração. Tem, por exemplo, nos ossos os tecidos hematopoéticos, os que geram sangue, os tecidos que geram sangue. Poiesis significa geração. É o pensamento no seu nascimento. Humano, conhecimento. Sim, beleza? Acompanharam razoavelmente, eu consigo ficar mais. Agora, qual é o comum disso? Todos nós, toda a criatividade, qualquer área de filosofia, ciência, etc., se baseia inicialmente em analogias. Você precisa das analogias para conseguir entender. Você deve lembrar do signo, chama o cara Valeu bem dizendo. Kiko Leite, exatamente. Estava tentando entender as propriedades do bem dizendo, conseguia até que ele sonhou com os macacos, 6 macacos, e se davam as mãos e os pés assim. Conceitual. E, em geral, quer dizer, em todas as áreas, primeiro vem a poiesis, a analogia. Só depois vem a formalização. Mas para a formalização, o que se precisa? Tem que fazer uma aplicação agora expressa dos princípios da ao pensamento racional. Tem que fazer o que eu chamaria a crítica, ou, enfim, o trabalho de reflexão. Voltar sobre aquilo que você está pensando e checar as suas afirmações agora a alguns dos princípios da vocês vão ver tudo isso aplicado daqui a pouco, em relação à teoria. Então, aí você tem o que você pode chamar de pensamento crítico, ou pensamento racional, e formal. Ou seja, aquele que critica a sua própria checa. Numa primeira fase, você responde a essas perguntas de maneira analógica. Na segunda fase, você vai começar a dizer, bom, peraí, será que essa resposta faz sentido? Bom. Então vamos responder analogicamente às perguntas. E lembram que falamos que as culturas mais básicas tendem a dizer, a olhar para Deus como Pai, como Criador, também no sentido mais como alguém que tem ofício. Tem, por exemplo, na Bíblia a imagem do oleiro, do livro de Gênesis. Já viram o oleiro trabalhando? Olha a
o cara moldando para a chamada roda do meio das suas mãos. Moldando a sua testa para tentar ter um pouco de argila na roda do meio, a pista de molda. Você se espera que tudo menos tem que ficar para as quatro, mas é melhor. Então, isso é uma imagem. Claro, que Deus como Pai também é uma imagem. O gerador, que deu origem fisicamente. Essa é uma possibilidade. Mas também tem uma obrigação política. Isso não pode ser sedentarizar o regime da barra. Bom, ponto de partida é sempre dessas questões, uma vez que você enfrentou com elas, a primeira são que é o mundo, quem sou eu, e a terceira é quem é Deus. No momento que você vai tentar entender o porquê que está por trás das coisas, a primeira coisa é se fixar em quem se não fixar. Ou seja, todas as religiões não se dedicam primeiro a provar a existência. Simplesmente parte do princípio de que a resposta é essa, qualquer outro tipo de resposta tem que correr dessa vida. Todas as tentativas de entender, provar a existência de Deus são posteriores. Sempre é o primário, é Deus que explica o mundo e não vice-versa. Que nome ele recebe? Em geral, as ideias contidas aqui são Pai, Senhor, os platônicos, unicidade, outros nomes, o verdadeiro e o bom. E mais outras opções, o eterno, o potente, e isso considera a Deus como pessoal, ou seja, parte da analogia da pessoa, da sua experiência de pessoa. E o outro, então, se você recebe um grama também, que é
ele faz a distinção entre o feminino e o masculino. Ah, então, feminino e masculino, primeiro você tem a experiência da mãe, né? Uma relação ao afeto, à proteção, né? Só que depois você vai ter a experiência do pai. Terceiro, você tem a experiência de você, a experiência do outro. Patente de feminino não. Patente de masculino no caso. No caso dos presentes, uma experiência patente de masculino. No caso das mulheres, uma experiência patente de feminino. Então você tem o jogo dessa classificação. E o que é possível com todas as outras pessoas. Se você, enquanto pessoa, faz com outras pessoas. Explicar amor, receber amor dele, comunicar quer dizer, o fato de você ser pessoa permite que você tenha uma relação única com outras pessoas. Faz com que você seja outro eu. Ou seja, você reconhece que existe alguém aí dentro mundo interior tão grande quanto o seu. Você recebe a reflexão. Sim? Agora, você e essa cadeira, que é normal. Nossa, intimidade, uso, exatamente. Ou seja, no caso, se considera uma pessoa analogamente criada, você mesmo. No outro caso, você considera Deus como alguém. Externa, fria, impessoal, funciona. Não propriamente ocioso, distante, incompreensível. Tem contaminações, vamos dizer assim. Lá não é que seja não pessoa, é tão mais pessoa que esquece. Não dá para chegar a entender. Os judeus têm uma tendência a dizer que é tão incompreensível, realmente pegar, dar um abraço nele, conversar, fazer entender, os hindus, então, na verdade, tão distante de você, então, prestando atenção nisso, dá para dar uma coisa na cabeça. Já não dá para dar na cabeça. Em geral, é preocupante a situação. Então, quer dizer, essa digamos assim, é meio preocupante. Só que sempre é entendido como o quê? Algo que está acima e além de mim. Portanto, ao qual eu estou sujeito. No caso, eu sou uma espécie de escravo dessa força fria e absolutamente incompreensível. No outro caso, eu sou filho de uma relação com o pai. Entenda pessoalmente ou pessoalmente. Bom, agora,
sopa. Tem que entender lá. Se você consegue olhar para o aprender com facilidade. Para que a verdade seja apreensível, uma inteligência, uma racionalidade dessa ordem, instrumentos como lógica. A palavra ordenadora, a lógica que está por trás. Agora, isso não nos explica o que surgiu do aquele Deus como. Se você tem um processo analógico, sabe, o mundo inteiro de exercer. Um dia implica mais, vai pensar no mundo como imagem. Mais uma vez, pense em você, primeira coisa que você tem que fazer. Imagem, primeira coisa que se forma é uma imagem de si próprio. Então, a primeira coisa, você tem insistido ou querendo intelectual. Por isso, esse é o cara que eu queria ser. Você tem uma imagem desse verdadeiro ou falso. Primeira coisa que toda razão gera é o pensamento gera. Agora vai ser imagem que pode ser. É um positivo, certo? Uma energia positiva é aquela que dá uma semelhança, claro, bom, branco, vermelho, certo? Uma energia, características positivas. Então você tem uma energia negativa, para uma relação positiva. Negativa de imagem de você é um inverso dela, mas não assim. É só de você aquela negativa. Então, vai estabelecer uma analogia do tipo branco, preto, vermelho, cor verde, loiro, escuro, mal, mas seja de uma forma imagem. Positivo, de forma imagem.
Então, digamos, se o mundo saiu de Deus, saiu do processo normal, falta de lógica, então o que nós temos? Deus gera a sua imagem. Pode gerar uma imagem positiva, pode gerar uma imagem negativa, pode gerar uma imagem positiva e depois negativa. E essa imagem gera uma imagem, poder gera uma imagem. Ou a vida é a pode ter uma imagem perfeita ou uma série de imagens parciais. O indivíduo, ele gera uma atividade básica. Ama, gera estímulo, gera ou nas teorias gregas, tem Cronos, que gera Deus, no caso grego, Deus, Daimon e Hades. Os três se representam para ele, formam uma atividade. As ideias de formar a coisa, de imaginar a conforme. Observar e Deus gera imagens. Esse processo de geração pode ser habilitado quantas vezes você quiser. Não há um princípio voluntário. Esse processo de geração das imagens de Deus a partir de Deus chama-se simplesmente não há essências mais. No fundo, quer dizer, as essências são só imagens do divino. Elas se relativizam, elas não são concepções do divino, são imagens do divino espelhadas infinitas vezes, quantas vezes você quiser. Né? E quantas etapas desse processo você pode ter? Quantas você quiser. No hinduísmo, por exemplo, você tem um número literalmente indeterminado de deuses. Por quê? Porque quem sabe quantas vezes você viu esse processo? 1.000, 5 milhões, 8 trilhões, 7 milhões. No Espiritismo você tem 3 vezes, ou 7 vezes, dependendo da teoria. Né? Enfim, basicamente você tem quantas vezes você quiser. Que se dá esse processo de autorreplicação do divino. Sim. Bom, então quando você emana a sua própria imagem, onde fica essa imagem? Onde está a imagem que você
Onde estava a imagem de grande intelectual que o amigo cultivava? Na memória. Dele mesmo, na sua própria memória, na sua própria alma. Ou seja, se você levar esse processo de emanação, onde estão as imagens divinas? Logos divino. Sim, Logos divino. Aqui, Logos divino é a memória de Deus. Estão no próprio Deus. Portanto, não há diferença entre Deus e o mundo. Deus é o próprio mundo. O que significa, não existem coisas. Existem só aparências de coisas. Existem só entendido em sentido absoluto e literal. Exatamente. Mesmo você não existe. Você é apenas uma ilusão, né? Só uma emanação de Deus. Você é só uma emanação de Deus. Beleza? Até aqui? Por isso, então, gente, você que disse que se Deus fosse capaz de dormir, ele acordaria sem as coisas. Exatamente! Essa é uma das formas. Outro é um provérbio hindu que diz que enquanto Brahma sonha, os deuses são. O mundo existe como um sonho divino, dentro da cabeça divina, e não como uma realidade externa a Deus ou independente de Deus. Né? Isso é o que se chama panteísmo. Né? Tem diversas versões, mas basicamente é isso. Então, não há diferença entre o mundo e Deus. Agora, você tem que ter algum processo, alguma regra, alguma proporção, alguma ordem que defina a sequência na qual Deus se desdobra nessas suas imagens. Como se chama essa estrutura, ou sequência, ou ordem? Ou seja, uma ordem que governa quem vem de quem. Como se chama essa ordem? Metafísica? Não. Isso só para alguns poucos dos modernos que são panteístas. Estamos falando ainda no básico, os nomes básicos para isso quais são? Então, a ordem que governa a sequência, a estrutura do universo, mesmo que ela seja aparente, no fundo, se quiserem, governa a estrutura interna do divino, se chama lei interna, ou ananke, no grego. Destino. Ou, eventualmente, o logos. Certo? Agora, se há uma saída das coisas de Deus, também deveria haver, por uma questão de simetria, por uma questão daquilo que se vê no mundo, se deveria ter o quê? Se olha para o céu, e o céu, a ordem se repete, se repete, se repete, se repete. Portanto, é uma ordem cíclica. Se olha para a Lua, os ciclos da Lua se repetem ciclicamente. Se olha para as estações e elas se repetem ciclicamente. Né? Você olha para a sua vida e você diz, como é que era a canção? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ou seja, todo ser humano vai sempre repetindo o mesmo destino
de todas as gerações anteriores. Pisamos na mesma lama, fazemos as mesmas besteiras, cometemos os mesmos erros, fazemos as mesmas correções, voltamos a incidir nos mesmos erros. Né? Será que não ao mesmo tempo segundo isso que o Nietzsche quis dizer com a teoria do eterno retorno dele? Boa! Você está demais, cara. Como é o seu nome mesmo? Gabriel. Fabiano? Gabriel. Ah, Gabriel, né? Bom, exatamente. Então, o que você tem é, tanto no budismo como em geral, isto, essa ordem, com a lei eterna, configura um ciclo, um tempo cíclico, né? Que, por sua vez, se pode entender como a teoria do eterno retorno. Ou escrever um chamado mito, história mitológica, narrativa poética do eterno retorno. Agora, se vocês forem ver isso, quer dizer, a tragédia grega, por exemplo, está imbuída disso. No fundo, como fica a liberdade humana nesse esquema? Fica presa por todos esses ciclos. Não há liberdade. Não há liberdade de expressão. Assim como não há realidade, toda a realidade é apenas uma aparência, a única realidade é Deus, e todo o resto, todo o cosmos é assim, ilusão, maia, como diz o hinduísmo e o budismo, né? Ou então doxa, como dizem os gregos. Na prática também não há nenhuma das manifestações da vontade. A sua vontade é escrava e está submetida a essa lei, a esse ciclo. Vocês podem fingir que se opõem a ele. Vocês são animalzinhos. Mas é uma ficção. Né? Boa parte da tragédia grega é isso, quer dizer, o conflito entre a tendência humana a fingir que é livre e o destino absolutamente inexorável, né, que vai fazer com que o cara sofra as consequências dos seus atos, seja eles quais forem. Então, você não tem que voltar para casa 10 anos. Bom, O Odisseu tentando voltar para casa em 10 anos e não consegue de forma ele não nenhuma. consegue, oposto pelas potências divinas, pelas imagens de Deus. Né? Só quando lhe é permitido, concedido, que ele realmente volta e ainda por cima não consegue tudo. Exato. O ciclo maldito dos Atreides, que dois irmãos, um dos quais se chama Atreu, o outro Tíades, se não me engano, o irmão mais novo atentou contra o trono, aí o Atreu pegou, serviu os filhos dele para ele no jantar, matou os filhos, cozinhou e serviu para ele. Isso, por sua vez, fez com que o cara se exilasse, evidentemente, fugiu do palácio. O Atreu tem Agamenon, um filho. Agamenon é o que vai conduzir a guerra de Troia. A oposição dos deuses vai obrigar Agamenon a sacrificar a filha antes de poder partir para a guerra. Enquanto ele está fora, o irmão dele volta e seduz a esposa dele. Enfim, o ciclo da maldição que se repete ao longo de gerações e gerações e gerações. E de fato é o que não está tão longe de nós. A família de Coronel, no interior, experimentou isso durante séculos também, né? A vendetta, a vingança, o ódio permanente, essa espécie de submissão a uma maldição divina permanente da qual não se consegue escapar. E na qual a própria vontade é meramente um joguete inútil, brinquedinho. Nesse processo de reencarnação, o homem é sempre o mesmo. Não há uma preocupação com o que pode vir se tem algo depois,
calma, tá? Então aí você tem o nível mais baixo dos espíritos, né, que já são, quanto mais longe do divino você está, menos divino você é, né? Então você pode escrever isso como muito espiritual, totalmente espiritual, 100% espiritual, e cada vez menos espiritual, até chegar numa casca, a casca seca da cebola, que é a matéria, o mundo divino por excelência, quase nada. Você pode escrever também como a totalidade do ser e o quase nada, o nada das criaturas. A matéria como prima potência, por exemplo, do Aristóteles. Uma espécie de hipermassa de modelar que não é nada por si mesmo. Tudo de que o cosmos está feito. Por isso que os hindus acreditam que quando você chega a um determinado nível de crescimento espiritual, você não reencarna em matéria. Exatamente. Passa para o próximo nível espiritual. O que você teria a chance de fazer? Com essa ideia, qual seria a solução para essa ideia de maldição do ser humano, um estado de mal-estar no mundo? O fato de que aqui teria havido um pecado, uma revolta contra o divino, e aí encarnou. Essa alma é jogada, esse espírito é jogado para o plano material, em que ele tem que passar o seu tempo do quê? De purificação ou de cadeia, né? Chilindró. Mas tem uma coisa que eu não consigo entender aí. Se a realidade ela é formada, ela ocorre pela emanação e ela acaba sendo uma escada, vamos dizer assim, de distância entre Deus e o não divino, como é que ela pode entrar em conflito com ela mesma? Ela está entrando em conflito com também esse conceito, no fundo, daqui a pouco a gente já vê isso, né? Mas, então, aqui está você. Você agora tem vários caminhos de penitência. Vários caminhos de penitência a gente já vê. Depois disso, você volta para esse plano. Ou seja, você reflete num esquema limitado, grande ciclo universal. E naturalmente, pode ser que não tenha dado o suficiente. Então, novamente, até conseguir encaixar no último plano novamente. Bom, esse esquema apresenta bastante o gnosticismo. Não sei se talvez o gnosticismo tenha sido uma alternativa de acesso dentro do panteísmo, né? Não, pelo contrário, quer dizer, o panteísmo, enquanto religião dominante, é panteísmo, ponto. O gnosticismo são as versões panteístas, são as explicações panteístas que se dão minoritariamente dentro do judaísmo, do islamismo e do cristianismo. Porque a ideia é importantíssimo para o gnosticismo esse fato de ser minoritário e poder se sentir como aquele grupo, o nós, que atingimos a iluminação sobre a verdadeira estrutura do universo. Agora, enquanto for uma religião maioritária, ele não é gnóstico estritamente. Só uma dúvida. A existência de duas estruturas, uma que é boa e outra que é ruim. Duas realidades que são uma que é boa e outra que é ruim dentro da mesma estrutura que é a mente divina. Ela só existe porque o pensamento é analógico, né? Porque ele pode ser negativo ou positivo ao mesmo tempo. Isso, exatamente. Quer dizer, tem a matéria, no fundo, ela é uma emanação de Deus. Que é uma emanação de Deus. Não é que existe na realidade, é uma emanação, né? E ela é ruim por causa do pensamento analógico negativo de Deus. Ao contrário do espírito, que é o pensamento. Exatamente. Mas o mal também não é livre, como o bem não é livre. Nada é ruim. Na análise não há mal. Em última análise, o que há é uma ignorância motivada pela sua posição nesta situação. Agora, de fato, assim, eles chegaram à conclusão que
compartilhado depois pela metafísica de Aristóteles, que a matéria é tudo potência, né? Quer dizer, potência tem um pouco disso, que é uma pura possibilidade. Sim, a matéria, aqui, isso não, a casca externa. E é pura possibilidade porque ele é o grau mínimo de ser. Quanto mais ser, mais ordem, mais estrutura, mais rigidez intelectual, mais racionalidade absoluta. Quanto mais externo, mais massa de modelar fica, menos realidade tem. Então, o tempo cíclico vai dar origem à teoria da reencarnação, né? Que por sua vez vai tender a considerar como importante o espírito, a matéria como má, e vai dar origem ao clássico adágio grego, né? Soma sema. O corpo é uma sepultura. Deixa eu perguntar, qual que é a relação do panteísmo com a gnose? Porque o Orano dizia que a gnose era anti-religião e o panteísmo era uma gnose disfarçada. Agora o senhor colocou o contrário, o panteísmo é gnose, A gnose no fundo, o que acontece quando você... Isso aqui é uma, digamos, como realidade sociológica, né? Você tem um país, suponhamos, maioritariamente panteísta. Né? Na prática, o que o pessoal vai fazer? Se vira, né? Sabe que pode. A gente briga aqui para se purificar no mínimo possível. Né? Algumas divindades aqui são mais ou menos mais chegadas. Então como você tem 160 milhões de divindades para escolher, você pega algumas. Né? Então você vai escolher a divindade, por exemplo, local, como fizeram os gregos. Os atenienses fazem o culto da Atena, os cidades fazem cada qual o seu, tal. Então você escolhe as suas divindades protetoras, você fica dentro de um certo âmbito. Alguns até têm uma perspectiva do todo, mas em geral, normal, aí o cara não tem Agora, isso não representa nada especial, isso representa a condição humana na perspectiva que esse pessoal pode ter, entende? Então, sei lá, né? Vamos fazendo o que dá aqui. Porque o gnosticismo é sempre uma minoria, um grupinho. Que é próprio do gnosticismo, né? É que eles têm que ter uma sociedade que não é panteísta. Aí o que você começa a ter? Vocês começam com a matéria para se formar em espírito. Você vai ter as sociedades de caras que têm a chave do mundo. Né? A igreja esotérica, a morte, né? Como é que é a associação, não sei o que, da Rosa Cruz, né? Você vai ter o espiritismo, você vai ter grupos dentro da ciência, você vai ter o Golden Dawn, enfim, né? Ou seja, quer dizer, você vai ter a teosofia, A maçonaria, a maçonaria, né? Em que as pessoas, de certa forma, primeiro tem que se distinguir claramente. Nós não pertencemos a esse povão, a essa massa de ignorância. Isso no hindu, na Índia não pode fazer, ele pertence à massa dos ignorantes. Isso também é um tradicionalismo, né? O quê? O tradicionalismo, quando é exagerado, ele tem claras características de gnosticismo. Exemplo, Sim, nós não temos nada a ver com essa grande massa dos ignorantes. Nós, os ilustrados, né? A ilustração tem que se dar, portanto, para fazer a distinção, para ser possível a distinção,
precisa se dar com uma teoria que explique o mundo e que não seja argumento. Tem que ser uma teoria esotérica, fechada, só para os iniciados. Tá? E terceiro, aí dentro de uma sociedade que é cristã, ou judaica, ou islâmica, ou não a teoria explicativa do mundo, não conhecida pela maioria, é o panteísmo, em alguma das suas versões. Então, na medida em que você tem um enclave panteísta dentro de uma sociedade não panteísta, é que você forma um gnosticismo. Gnosis, conhecimento. Tem outros aspectos ainda do panteísmo em que você identificará isso mais claramente, mas vamos falar, como dizia Tiago Estefano. Só assim, Está na hora, gente. O que é isso? Não, pode perguntar. É que tem uma visão assim, um pouco talvez simplista de que o panteísmo, ele, na verdade, acredita que a matéria é boa. Mas não, né? Pela explicação que você deu, parece que o panteísmo ele reconhece a matéria como que a matéria não é boa. Então, o básico, a imensa maioria das doutrinas panteístas vão rejeitar a matéria como o mais oposto do espírito, portanto, o mínimo de ser. É um negativo no espírito, tem que ser, exatamente. Mas, prepare, se Brahma for neutro, qual é a dificuldade de você chamar Brahma de a matéria? Matéria. Aí você diz, não, o pensamento, o espírito é só um epifenômeno da matéria. Aí você está onde? Você está em Marx. Nossa, teria de Chardin, talvez. Você pode perfeitamente fazer um gnosticismo, um panteísmo materialista. Totalmente materialista. Mas quer dizer, a princípio, não há distinção entre Deus e o mundo. Então, no momento que você diz a matéria é auto-organizativa, a matéria é criadora, a matéria se gera a si mesma, né? Pronto, você criou um panteísmo materialista. Entendi. Legal. Os cientistas do tipo, como é que chama lá o nosso ateu de plantão? Richard Dawkins. O Dawkins, o pessoal do Dawkins, no fundo, é isso. São panteístas materialistas totais. É um jeito de egoísta, né? Com um grau de fanatismo, quer dizer, no mínimo equivalente ao dos piores defensores da religião que eles ficam acusando e criticando. Aliás, são tão religiosos quanto, se você quiser chamar assim. Eles brigam dentro da mesma espécie. Bom, senhores, na próxima a gente termina isso aqui, esse quadro. Até aqui está razoável, está dando para acompanhar. Tem mais um monte de outros aspectos que vão ver que são interessantes. Perguntas Em relação, além das aulas, onde a gente encontra isso aí em uma matéria de bibliografia? Você encontra coisas muito esparsas. Um cara muito bom para todas as básicas é o Mircea Eliade, para explicar mais que processa mitos sobre linha, assim, em escala industrial. Assim, fez ótimo O Giovanni Eliade também. funciona uma coisa. Mircea Eliade, bem rural também, bem rural, tá? Assim, tem mas os ensaios de neocristianismo vai falar sobre a bibliografia. Eliade tem vários livros. Tem um livro que faz o humanitário bom. Pega essa parte da vez. O núcleo. Eu entendi como